Sejam bem-vindos ao SET Centro-Oeste 2024. As edições dos SETs regionais levam informações e debates às principais regiões do país. Os eventos, com foco no setor de broadcast, mídia e entretenimento, são grandes oportunidades para se destacar as questões e demandas locais nessas áreas. Apresentamos sempre as últimas novidades do mercado de produção e distribuição de conteúdo em seminários conduzidos por profissionais renomados do setor. Nosso público tem a chance de conhecer tendências tecnológicas e modelos de negócios, além de realizar o network que o evento proporciona nesse modelo presencial. Associe-se à SET e garanta vantagens e benefícios, além de interagir com a maior rede de contatos do nosso setor. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores. We are all explorers, adventurers, and authors of our own story. Stories we create, experience, and pass on. Because when everyone is empowered with the world's most valuable content and connectivity, billions of stories suddenly have infinite possibilities. Take your story anywhere with SES. A Pinnacle cresceu e evoluiu ao longo dos anos, junto com o mercado audiovisual. E pensando em facilitar e melhorar a experiência dos nossos clientes, criamos o Grupo Pinnacle. É representante exclusiva de grandes marcas como Blackmagic Design, E-Image, Holyland, AIDA, Colorive e SKB. Pinnacle Broadcast, nossa assistência técnica, que faz reparos, suporte ao cliente e cobre garantia das nossas marcas. Centro de distribuição em Miami.
com uma estrutura de 7.000 metros quadrados e um sistema de logística rápida e eficiente, agilizando o processo entre o pedido e a entrega. O que é habilitar o futuro da sua empresa hoje? A Embratel explica. Habilitar é acelerar sua operação com a rede privativa 5G. Habilitar é aumentar sua capacidade de inovação com Cloud Computing. Habilitar é proteger os dados do seu negócio com segurança cibernética. Habilitar é preparar sua empresa para inovar com inteligência artificial, internet das coisas e analytics. Embratel, habilite sua empresa para o próximo nível. Para a abertura do nosso evento, chamo ao palco o senhor Carlos Fini, presidente da SET. O senhor Emerson Weires, conselheiro da SET, e o Wender Almeida de Souza, representante da Regional Centro-Oeste da SET. Por favor. Então eu chamo primeiro o senhor Wender para a sua apresentação. É um prazer estar aqui, né, nesse SET Centro-Oeste, mais um, né, de muitos que já ocorreram e que virão no futuro. Cumprimento, né, o nosso secretário Wilson, tá? Por meio de quem cumprimento todo o pessoal do Ministério que está aqui. Cumprimento também nosso superintendente Caram, tá? E todo o pessoal da Anatel também. Por fim, né, todo o nosso setor de radiodifusão, né, os radiodifusores, as empresas, né, são os promotores aí do nosso setor. Tá? Em tempo ainda, cara, eu queria te dar os parabéns pelo evento de ontem, tá? Muito produtivo, muito bem feito, muito bem montado, né? Com palestras bem interessantes. E queria fazer um comentário, né? Com a licença de todos. Há algo em torno de 25 anos, eu estava entrando na Anatel, né? Exatamente com vamos dizer assim, com a intenção, né, de ajudar a pedido do Dr. Iapir Marota, que muitos aqui conhecem com certeza, estava entrando na Anatel com a intenção de ajudar, colaborar um pouco na definição de um plano básico de televisão digital e na definição do padrão a ser usado de televisão digital, né? Então, o seu evento ontem me fez lembrar de 25 anos atrás. E hoje, né, nesse momento da história, vamos dizer assim, brasileira, do setor, a gente novamente discute canalização para a televisão, agora 3.0, e a gente discute também a tecnologia, né? Tecnologia. Se naquele momento a gente teve, né, muitos vão se lembrar, a consultoria do CPQD, agora nós temos como grande, né, motor da pesquisa, da análise, da promoção da TV 3.0, o Fórum, né, que só veio existir depois exatamente da primeira escolha. Por que eu rememoro isso, presidente Fini? Porque há um ponto em comum daquele momento e nesse momento, exatamente a presença da SET, né? Eu me recordo das primeiras reuniões que eu fiz lá atrás com a presença da SET. E a SET coordenando trabalhos e encaminhando estudos, promovendo debates, e desde lá, né, a SET se fez presente. E agora, novamente, a SET se faz presente, né? A SET hoje participa de todos os fóruns relevantes para a discussão do TV 3.0, sejam conduzidos ali pelo nosso secretário Wilson, sejam promovidos pelo próprio Caram dentro da Anatel. Então, só para ressaltar, né, a relevância da SET, né? Com grande esforço, a gente sabe, mas a SET se manteve relevante e é cada vez mais importante para o setor de radiodifusão, né? E, nesse momento de relevância, de importância, promovendo conhecimento, chegamos aqui no SET Centro-Oeste 24, né?
A gente sabe do esforço da Luana, do esforço do presidente Fini para que promova um evento com qualidade, né, com atratividade, e creio que conseguimos, né, porque, afinal de contas, sala lotada e overbooking aqui e acolá. Então, assim, muito bom, tá? Parabéns. Não vou falar a respeito dos painéis, creio que todos aí já tenham conhecimento, né, mas agradeço todos que estão aqui pela confiança na SET, porque eu sei que cada um que está aqui só está aqui porque confiam num trabalho bem feito, confiam nas informações, confiam nas análises que a SET faz. Tá? Muito obrigado, aproveitem o evento. Convido agora o senhor Emerson Veires. Veires, perfeito. Senhores e senhoras, principalmente ao presidente da SET, obrigado pela oportunidade e pela brilhante organização aqui do evento. Brasília é sempre carente desses eventos de tecnologia porque a tecnologia traz todas as consequências aí, tanto na regulação quanto na questão social. Então, esse evento sempre, a SET regional aqui sempre é muito bem-vinda. Então, a SET é uma rede aí colaborativa, de muito conteúdo, muito conhecimento, então a gente sempre incentiva que vocês participem. Aqui a grande maioria, com certeza, são o pessoal já mega expert, né, no assunto, mas tem os novos entrantes também. Então, também tragam à SET os novos entrantes, os jovens, o pessoal que está se formando, o pessoal que está começando aí nas suas empresas, porque precisamos também desses novos áreas. E falar aqui na frente é complicado, né? Porque tudo que você fala aqui tem alguém que é mais experiente, mais competente que você na plateia, e também, como eu falei, tem os novos entrantes, então você precisa ser didático, né? Falar as coisas aqui com detalhe. O evento ele é de radiodifusão, mídia, entretenimento, mas eu acho que radiodifusão acho que é o tema principal, né? O nosso broadcast. Principalmente pela relevância. Eu acho que o meu depoimento que o broadcast sempre foi e sempre será a espinha dorsal da comunicação, apesar de novos meios de comunicação a cada dia, novas formas de comunicar, principalmente com internet, com redes sociais, nessa nova era, mas não à toa. Hoje de manhã eu sentei aqui e comecei a fazer umas contas, então me permitam pequenos erros, né? Então, o Wender tem isso, né? O engenheiro, quando começa a usar HP12C, comete alguns erros, né? A gente começa a fazer gestão e erra alguns errinhos. Então, assim, o rádio, mais de 100 anos, sem dúvida, a relevância do rádio, a relevância social. Qualquer veículo, qualquer carro tem um receptor de rádio, no mínimo FM. No interior aí desse país, rádio é, sem dúvida nenhuma, o veículo número 1. Né? Televisão, 74 anos da televisão 1.0. 52 anos da televisão, aí a mudança para colorido, ainda no 1.0, e 17 anos já, passou rápido, da TV digital, 17 anos. Então, ano que vem a gente completa a maioridade, né, da TV digital, e uma grande responsabilidade, porque o embrião está aí, né? A gente já está com o futuro filho aí na barriga da mamãe, né? E deve nascer aí em seguida, ano que vem, talvez. A gente torce para que a gente já tenha esse novo padrão 3.0, que com certeza vai ser uma evolução. São muitas as coisas que a gente discute aqui, regulação, canalização, tecnologia, inovação, mas é sempre acho que o assunto principal é o que falta. Né? O que falta na radiodifusão, o que falta na mídia, o que falta na tecnologia, e sempre tem coisa faltando. Um dia faltou cor, outro dia faltou qualidade de sinal, hoje falta qualidade de áudio, vídeo, porque tem resoluções melhores,
A TV hoje falta um pouquinho da cara de aplicativo, então isso vai ser melhorado. Então, sempre falta. Então, é um campo muito interessante, porque sempre em evolução. E a outra questão aí, além dessa questão da evolução, a questão da importância do tempo, né, da radiodifusão, essa importância social. A gente sempre fala, algumas pessoas aí falam que a televisão e o rádio são o Wi-Fi sem senha, né? Por quê? Porque sempre foi, assim, principalmente a radiodifusão aberta, ela sempre foi um sinal aberto, livre, pelo ar, sem necessidade de um acesso pago de última milha, né? Então, é o famoso, como se fosse, né, no sentido figurado, um Wi-Fi sem senha. Então, isso tem um potencial e uma consequência social muito grande. Obviamente, o conteúdo que é o relevante. Então, eu queria agradecer palestrantes, os organizadores e, principalmente, ao presidente Fini, né, pela organização e pela dedicação aqui no evento, e sejam bem-vindos. A gente que mora aqui e é do regional, sejam muito bem-vindos aqui ao evento. Obrigado. Com a palavra, o senhor Carlos Fini. Bom dia. Inicialmente agradecendo a presença de todos, né? Aí, quem me conhece mais de perto sabe que não podemos perder oportunidades, né? É o Wi-Fi sem senha, porém seguro. Né? Porém seguro. E eu queria aproveitar a oportunidade e somar aí as falas dos colegas da Wender e Emerson, a incansável Luana, né, que é responsável por colocar isso de pé junto com a equipe da SET, o Roberto e todos mais, que não podemos deixar de dar os devidos créditos. Né? E, de novo, agradecer a presença de vocês, fazer aí algumas justificativas, né? Porque temos assim pontos para ajustar como sempre. A primeira justificativa que eu queria fazer é com relação ao overbooking que acontece com as inscrições, né? E toda vez que eu coloco isso, não, mas esse é um problema bom, né? Bom para vocês que não tem que explicar, né? Para os que não entraram, né? Então a gente está trabalhando com isso, a gente vai evoluir. Esse é o terceiro evento desse ano que a gente tem overbooking e a gente vai cuidar de melhorar o processo de inscrição, porque também acontece que as pessoas se inscrevem muito em cima da hora e a gente não consegue ter a velocidade para corrigir e às vezes a infraestrutura do hotel não permite, né? A gente incluiu ali o almoço no evento e isso acaba limitando algumas coisas, então são coisas que a gente vai ajustar, né? A segunda coisa que a gente vai ajustar, e eu peço a colaboração, nós estamos no mundo compartilhado, né, Cristiano? Estamos ensaiando um sistema novo de acessibilidade, muito mais ágil, e é um piloto que nós estamos fazendo para os outros eventos da SET. Então, por favor, tanto a acessibilidade quanto a tradução, ela fica disponível quando você escaneia esse QR Code que está na sala, né? Muito mais prático, fica no teu celular, não fica poluindo a tela para todo mundo. Então, é um sistema que está em teste e eu peço a vocês que exercitem e opinem para a gente se vale seguir, tá? Bom, e não podendo deixar de registrar a presença, eu não vou ousar falar o nome de todos, mas agradecer a presença do Canan, em nome de todos da Anatel, né, que representa a todos da Anatel, do secretário Erich, presente em nossos eventos, pelo nome dele, a todos os colegas do Ministério, Samir da Abratel, Cristiano da Bert, William da Astral, que são colegas também de setor, né? E eu não podia deixar de registrar pessoas que estão sempre conosco, Moisés aí, que é um convidado eterno para os eventos da SET, tá? Sinta-se assim, e será sempre muito bem recebido. E dizer da felicidade de poder começar mais esse evento aqui. Não vou atrasar mais.
Trouxemos alguns temas que acreditamos que sejam os temas relevantes para o setor. Eu acabei de descer de uma conversa com o IBC, né? O IBC acontece em setembro, e a SET estará no IBC, teremos alguns colegas no IBC, e os temas que estão sendo discutidos lá são os mesmos que a gente vai discutir aqui, né? Com diferença de 4 horas de delay e com relação de euro-real de 5,5, né? Então, não tem razão para a gente não estar frequentando os eventos da SET. E, assim sendo, eu queria agradecer novamente a presença de todos, dizer que teremos um dia muito proveitoso de trabalho, reforçando o comentário do Ender sobre o grupo de espectro. Estou vendo aí Francisco, Ivan, né? É que nem mulher a gente não pergunta idade, né? Mas o grupo de espectro acho que tem 30, ele tem idade a 7, né? Ele já foi chamado grupo de canalização, grupo de frequência, lidou com assuntos, né, bem interessantes, né? E canal rede, né? Que já foi canal ônibus, né? Em Minas era canal trem, né? E hoje é canal de rede, então vem assessorando aí a Beth, a Bratel, e contem com o grupo de espectro da SET, tá? Sempre. Projetos vão e projetos acabam por definição, né? E os setores, as associações continuam, né? Então é importante a gente ter essa visão de longo prazo, tá bem? Pode pedir. Sim. A Luana está lembrando aqui, a gente está com vários grupos de trabalho, e esse é a vovó dos grupos, né, o do espectro, mas a gente tem grupos super novos de inteligência artificial, estamos aí pondo de pé um outro grupo de compliance na application layer de TV 3.0, enfim, de TV 2,5 também, produção virtual, e não vai parar nunca, porque os grupos só crescem, a tecnologia só aparece, tá? Então, novamente agradecendo a todos, vamos começar e vamos falar de tecnologia, que todos tenham um excelente evento e um dia muito proveitoso. Muito obrigado. Chamamos ao palco o patrocinador do Café da Manhã, a Rita Aquino, gerente comercial da Propaga Consultoria, e após suas palavras, soltaremos um vídeo do patrocinado. Bom dia a todos. Quero agradecer à SET pela oportunidade. Nós somos uma empresa de engenharia em radiodifusão que nasceu de um plano de negócios voltado para a gestão de projeto e processos. E isso traz muitos ganhos para os nossos clientes, tanto em serviço quanto em preço, prazo e qualidade. Diante do cenário tão desafiador para o radiodifusor, a Propaga se coloca como a melhor opção para a construção de estratégias técnicas e legais, totalmente customizada para a necessidade específica de cada emissora. Convido vocês para tomar um café com a gente mais tarde e pegar um brinde. Nós estaremos lá fora, do lado do nosso banner. Muito obrigada. Com atuação ativa no setor de rádio e televisão, a Propaga Consultoria se coloca como a melhor opção em projetos de engenharia que auxiliam o crescimento do radiodifusor. Estaremos presentes com você em todas as etapas. Contamos com um time de especialistas que garantem mais de 98% de êxito em seus projetos. Você ganha em prazo, preço e qualidade. Conte com soluções técnicas e estratégicas para elevar o alcance da sua emissora. Faça como nossos clientes e entre em contato conosco. Propaga Consultoria, construindo a radiodifusão do futuro. Nesse primeiro painel, abordaremos a tecnologia interagindo com a regulação. A proposta desse painel é trazer a visão de cada entidade sobre as recentes tecnologias e como elas impactam o mercado nacional e a oferta de conteúdo para a população. Chamo ao palco o nosso moderador, Carlos Fini, presidente da SET, e seus convidados, Wilson Diniz Wellich, secretário da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações,
Vinícius Caran, superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel. Samir Nobre, diretor-geral da Abratel. Cristiano Flores, diretor-geral da Aberte. E Gerson Inácio de Castro, presidente da Astral. Passo a palavra agora ao moderador Carlos Fini. Inicialmente, e novamente agradecer a presença de todos, né? E dizer que esse é uma interação, eu costumo chamar isso de interação de fim de tarde, né? Que normalmente acontece não às 9h30 da manhã, mas num horário um pouco mais avançado e cercado por alguns petiscos e, eventualmente, alguma bebidinha interessante, né? Mas eu queria que assim fosse uma conversa aberta e principalmente falando um pouco de futuro, de visões, né? Porque entendo que o que a gente tem visto de velocidade de implantação de tecnologia é algo que não tem registro histórico, né? A gente, se estudar a evolução, os tempos, né? Os processos, os ciclos, né? Eles estão cada vez mais se abreviando, né? E eu fico imaginando, né? Os colegas aqui em seus setores, né? Óbvio, né? Na Aberta, Abratel, Astral, né? Mas por trás da Aberta, Abratel, Astral tem uma empresa de mídia, né? Gostemos ou não, é uma empresa de mídia que tem que ter retorno, tem que ter projeto, tem que ter estratégia, né? E como que ela lida com tudo isso, né? E do outro lado lá os órgãos públicos, né? Que permeiam todo o ecossistema. Então, aqui estão representados pelo Ministério e pela Anatel, que também tem um papel importantíssimo de olhar o que acontece com a população, o que acontece com o mercado, o que acontece com as empresas, né? E tentar ali lidar com isso de uma forma equilibrada, né? E tem conseguido, né? E tem conseguido. A questão é que os processos e os ciclos tendem a ser mais frequentes e mais rápidos, né? Tem mais ciclos e ciclos mais rápidos, né? Então, eu trouxe alguns pontos aqui somente para ilustrar essa discussão. Deixa eu ver como é que... O primeiro slide que me veio à cabeça, né? E em momentos de discussão de TV 3.0, a gente não precisa pensar muito, aqui ainda está em padronização, o Fórum está fazendo um trabalho magnífico, teremos aí painéis específicos sobre isso, mas... mesmo deixando de lado o papel brasileiro, vamos ver o que já está acontecendo no mercado americano, que está tão próximo, a gente viu isso poucos meses atrás. No mesmo espectro de 6 mega, um monte de serviços aparecem adicionais aos serviços de áudio e vídeo, né? E esses serviços poderão ser prestados por empresas ou por entidades que atualmente não estão presentes e disputando esse mercado, né? Então, essa tecnologia que vem embarcada no ATSC 3.0 e virá embarcada no TV 3.0 aqui no Brasil, ela traz essa característica de misturar algumas oportunidades, vamos dizer assim, né? Então, no caso da TV 3.0, a gente tem datacasting, tem serviços de coisas que eu jamais imaginei, né? Serviço de georreferência, né, do broadcast, né? Está disponível lá no mercado americano. E uma série de outras coisas que também vêm agregadas, né? E quando a gente vai para o mundo da internet, o mundo da web, aí essa mistura fica mais clara ainda e mais presente, né? Porque se a questão do espectro de datacasting, da TV 3.0, do ATSC, a gente está falando de coisas futuras para o Brasil, isso já está presente, né? Então, eu peguei casos da vida real, né? Eu gosto muito de ver a tecnologia aplicada, casos da vida real, inteligência artificial e fast channels, que, na verdade, são meios que ligam uma enorme produção de conteúdo de um lado, para um volume enorme de pessoas, e esse meio aí é gerido por essas tecnologias e oferecem conteúdo para as pessoas, né?
Então, e esse quadro, eu tive a vontade de colocá-lo aí, porque segunda-feira, dando uma corridinha na esteira, depois resolvi pegar a TV para sintonizar, que eu queria ver os resultados do jogo do domingo, né, que eu não tinha visto. E quando eu procurei os canais na TV da academia, eu me surpreendi, porque eu imaginava, normalmente aparece 15, 20, 30 canais, né? Canal número 1000 e pouco, 2000 e pouco, 3000 e pouco, né? Como é que pode isso, né? Porque são canais que são ofertados na mesma tela, junto com os canais pelo ar, né? E eu confesso que tive dificuldade para conseguir o que eu queria ali, né? E por outro lado, esse outro chart aqui da direita, ele foi apresentado no 7h30 na NAB em abril, e ele é claro, né, quando ele mostra ali a queda de receita das empresas de mídia, né? Porque, obviamente, acontece uma competição maior, uma dispersão maior de oferta de conteúdo e, naturalmente, os sistemas que são base em anunciantes acabam perdendo com isso, né? Então, esses dois charts, eles provocam um pouquinho esse desarranjo que acontece, né, no equilíbrio das distribuições, né? E me chamou muita atenção, essa informação eu nem referenciei, foi uma falha minha, eu devia ter referenciado, né? A internet no Brasil já está presente em 75% dos domicílios. Domicílios entenda-se não comerciais, domicílios residenciais, né? Essa mesma estatística, se não me falha a memória, eu posso até estar equivocado, mas é do Kantar, 75% está presente, né? E tem mais acesso de conteúdo em TV conectada do que em PC, né? O PC, que foi o campeão de acesso nas residências das pessoas, ele está perdendo pelo tempo de conexão das TVs conectadas. É óbvio, né? Porque normalmente a pessoa está no PC, ela está home office, está procurando alguma coisa, enfim, também está assistindo alguma coisa, mas é muito mais prático numa TV conectada, né? Como 100% das TVs ofertadas já são conectadas e a internet está disponível, né? Eu tenho esse fenômeno aí do excedente, né, de oferta de canais para as pessoas em casa, né? E uma coisa que eu acho fantástica, e eu queria que comentei de manhã com o Caran e tive a oportunidade de conversar um pouco com o presidente Baigorre na NAB, é o que está acontecendo no móvel, né? Bom, é um trabalho fantástico, é uma tecnologia fantástica que está chegando, né? E eu queria registrar aí o excelente trabalho, na minha opinião, né? Na minha modesta opinião, tanto da Anatel quanto do Ministério, que foi da vinda do 5G. O 5G veio, se instalou, tem entregado para a população e ainda a gente conseguiu ainda, de uma certa forma, acomodar ali faixa com a TV e conseguiu ainda que municípios pequenos, né, tivessem um bom uso disso, né? Tivesse conseguido manter, com a chegada do 5G, acesso à informação, acesso da TV, usando aí esse remanejo de faixa. Então, eu acho um trabalho fantástico, mas a tecnologia vai complicar mais, porque todos os projetos de TV do futuro, eles passam por chegar no dispositivo móvel, né? Porque todo mundo, aí eu não sei onde, quem estava em trânsito, quis ver o jogo da Argentina e Chile, ou quis ver algum jogo do Campeonato Brasileiro, ou enfim, da Eurocopa, acessou em trânsito, acessa pelo celular. Então, a disputa no móvel, ela tende a ser acirrada, e no móvel, de novo, né? Tanto o DVB na Europa, né, e a gente vai poder ver isso com mais detalhes agora em setembro no IBC, né, quanto com o ATSC, né, ele passa por harmonização com os terminais 5G. Né? Então, e tudo isso afunila, o Wilson, no espectro. O espectro é finito, né, e a gente tem que lidar com ele da forma melhor possível. Né? E, de novo, né, eu ressalto aí o aparecimento das OTTs, né, que é over the top, são aplicativos que vêm embarcados na TV, e esses aplicativos, eles, de uma certa forma, mudaram o arranjo das coisas, né?
essa barrinha pequena que mal aparece ali, nessa estatística do Kantar, era a barrinha da TV paga, que ela já foi próxima a 30% aqui no Brasil e está na ordem menor de 10%. Né? Isso é um fenômeno que portou alguns assinantes, ou chame do que quiser, né, de um mercado para outro. E uma coisa que eu observo é que os preços das assinaturas dos vários serviços, né, de OTT, on demand, né, que eles começaram, é bom que não apareça mesmo ali, tá? Que eles começaram baixinho, eles já estão subindo. Né? Então, olha o fenômeno que aconteceu no mercado, né? Apareceu um outro tipo de serviço, ele promoveu um desarranjo ali no share, né, do status quo que existia, e agora ele vai e o preço começa a subir, né? E o pior, né, ele sobe e com anúncios, né? Ou seja, começa a praticar um modelo muito semelhante ao que existia antes, né? Bom, então são apenas comentários, ilustrações, e eu queria agora ouvir vocês sobre isso. Queria, assim, num ambiente muito tranquilo, ouvir o que as várias áreas pensam a respeito disso. Então, podia, seguindo a sequência, ouvir primeiro o setor da radiodifusão, aí, representado aqui pela Abratel, Abert e Astral. Qual a visão de vocês sobre isso tudo? É sempre uma honra estar presente aqui na SET, que é sempre um esquenta, né, para a SET Expo em São Paulo. Cumprimentar todos os meus colegas da mesa, aqui desse painel. Bom, eu dividiria essa parte dessa transformação, Fini, basicamente em 3 pontos, tá? O primeiro ponto que eu coloco aqui é o dever de casa que o próprio setor de radiodifusão, por meio das emissoras, tem que fazer. E isso vem sendo muito bem feito, tanto pelas emissoras como pelo Fórum de TV Digital, pela SET, que é essa transformação que a televisão vem passando, né? Hoje a TV 3.0 a gente já pode considerá-la quase como uma realidade no Brasil, né? Nós temos hoje uma política de Estado estabelecida para a TV 3.0, e eu acho que a TV 3.0 é uma das transformações que coloca a radiodifusão em pé de igualdade com todos esses modelos de negócio que você acabou de colocar, né? Então ele continua trazendo uma atratividade ao nosso telespectador, né? Levar o nosso telespectador, como o Emerson falou, né? Como tem algumas questões sobre melhorias de imagem, som que a gente ainda precisa trabalhar na televisão, mas levar uma experiência quase que um telespectador assistindo um cinema na sua residência, né? E não só isso, né? A gente sabe que esses investimentos que têm que ser feitos na radiodifusão, eles são investimentos voltosos e basicamente eles vêm por meio do que as emissoras recebem pela publicidade comercial. E a TV 3.0 irá também trazer aí uma atratividade para o nosso anunciante, para continuar anunciando na televisão, para ter a mesma inteligência que se tem hoje nessas plataformas digitais, que muitas não cumprem a legislação, ao contrário da radiodifusão, e disputam o mesmo espaço de mercado que a gente, e a TV 3.0 vai continuar trazendo essa atratividade para o setor de televisão. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a radiodifusão tem que continuar vigilante, da mesma forma como nós não tivemos transformações com a mudança da televisão de preto e branco para cores, como a digitalização do sinal de televisão que permitiu que todo brasileiro continuasse assistindo o seu telejornal, o seu esporte, o seu futebol com a imagem, a mesma imagem que nós temos no streaming, que nós temos na TV por assinatura. Isso o setor de televisão, as emissoras vêm fazendo. Um segundo ponto que eu coloco aqui, que é extremamente fundamental para a gente equiparar o jogo com essas plataformas, é o trabalho que o setor, por meio das associações, a Abratel e a Abert, vem fazendo, né? Nos últimos anos, nós temos tido vários êxitos em projetos de lei. Nós não podemos esquecer que, embora a gente compita com essas plataformas, nós somos radiodifusores, estamos amarrados em uma legislação datada de 62, um decreto de 63, e ao longo desses anos, tanto a Abratel e a Abert vêm trabalhando com uma desregulamentação, com uma simplificação das normas. Então, tivemos agora recentemente, no ano passado, uma lei que foi aprovada que aumentou o número de limite de outorgas, que permite para todos os radiodifusores que possuem emissoras que tiveram migração, que pudessem ali adequar a sua realidade. Tivemos um projeto de lei extremamente importante aprovado esse ano na Câmara dos Deputados, que já está sendo encaminhado para o Senado, que regulamenta a questão da acessibilidade, colocando que essa acessibilidade, no ponto de vista da publicidade, é responsabilidade do anunciante, não da emissora de televisão, o que vai atenuar consideravelmente as infrações que são
encaminhadas para as emissoras de televisão de forma errônea. Nesse mesmo projeto que regulamenta a questão do valor da outorga, né, que coloca a correção a partir do momento do decreto legislativo. Então, esse trabalho que as associações vêm promovendo junto com a televisão, ele é fundamental para colocar o setor de radiodifusão em pé de igualdade com essas plataformas. Nós sempre continuamos vigilantes com a atuação dessas plataformas que, às vezes, desvirtuam o seu trabalho e colocam, às vezes, informações enganosas para o telespectador. Eu vi o Eduardo aqui, que é o jurídico da Abratel. Recentemente, a Abratel entrou com uma reclamação, por exemplo, no CONAR contra o YouTube. O YouTube fez uma publicidade enganosa, levando não só ao telespectador, mas como anunciante, de que a televisão brasileira estava mudando, colocando dados de audiência completamente errôneos, baseados em uma única plataforma embutida no YouTube, que era o do Cazé TV. Nós entramos com a reclamação e o CONAR reconheceu que essa publicidade do YouTube era enganosa, inclusive determinou a mudança dessa publicidade, colocando que o YouTube não é televisão. Então, esse trabalho das associações, junto com a televisão, com as emissoras de televisão, ele é fundamental para a gente equiparar esse jogo. E um terceiro ponto que eu coloco aqui é a função do poder público, né? Nós sabemos que as emissoras de televisão vivem por meio da publicidade comercial, e esse bolo publicitário, que basicamente é o mesmo há 15, 20 anos, mudou. Nós temos outros players que dividem esse bolo com a gente, vendendo publicidade, a gente meio que foi adestrado a falar, mas as plataformas digitais, os provedores digitais, eles não são nada disso. Eles nada mais são do que empresas de comunicação transnacionais. São empresas transnacionais porque são empresas estrangeiras, né, pegam muita parte do seu lucro e da sua venda de publicidade e remete para outros países, inclusive paraísos fiscais, e são empresas de comunicação porque elas vendem publicidade. Então, na nossa opinião, pelo menos da Abratel, Google, YouTube, Instagram, ninguém inventou a roda. Eles disputam os mesmos espaços de mercado com a gente. E eu acho que um ponto fundamental para a gente equiparar esse jogo é com que o poder público, de fato, tome parte da sua competência. Então, a gente fica muito preso, às vezes, a discutir leis, projeto de lei 2630 de fake news, 2370, sendo que, na verdade, se ela é uma empresa de comunicação e assim é reconhecida pelo próprio governo federal, porque essas empresas recebem verba institucional da Secretaria de Comunicação Social, porque a Secretaria de Comunicação Social reconhece eles como veículo de comunicação, assim o Ministério da Justiça também deve reconhecer. Então, quando você coloca uma publicidade enganosa, você tem que responsabilizar diretamente essa plataforma e não depender de uma decisão judicial, como esse entojo do artigo 19 do Marco Civil da Internet coloca. Então, no nosso entendimento, além do trabalho que vem sendo feito pelas televisões, pelas emissoras de televisão, pelas associações, é o trabalho do poder público, de fato, de fazer, aplicar a lei, reconhecer essas plataformas como veículos de comunicação e não depender de uma blindagem de lei e ficar divagando sobre projetos de lei que cada hora muda o número do projeto e o projeto no ano. Então, são empresas de comunicação que disputam o mesmo espaço com a gente e tem que respeitar as mesmas regras que a gente. Então, tem que respeitar a regra do mercado publicitário brasileiro, tem que vender a publicidade de acordo com a legislação brasileira e recolher todos os tributos que as empresas de televisão, de fato, recolhem. Acredito que com esse equilíbrio, aí sim nós vamos ter um equilíbrio entre todos os setores que disputam o mesmo espaço e, na verdade, prestam o mesmo serviço que o serviço de televisão aberta. Perfeito. Obrigado. Caramba, vou pedir perdão, vou passar para o Cristiano para a gente seguir a sequência e na volta a gente volta. Cristiano, conversamos rapidamente sobre isso já, né? Pois é. E é uma história interessante. Então, por favor, tua opinião, tua visão sobre esse futuro e essa interferência, né? Às vezes positiva, às vezes negativa, da tecnologia no ambiente. Bom, primeiro, conversamos por um meio bem tradicional, pelo telefone, né? E o telefone discado. Discado. Bom dia a todos. Fini, obrigado pelo convite, tá? Em nome da Bert, cumprimento aqui meus integrantes do painel, Samir. Cara, parabéns pelo evento de ontem, foi realmente um sucesso. Mesma coisa o Wilson, que moderou um belíssimo painel, né, sobre a nossa TV 3.0, Gerson. Estamos cada vez mais próximos aí à radiodifusão pública e privada, né? Cumprimento a todos aqui os profissionais, nem todos, obviamente, do ambiente da radiodifusão, e quero fazê-lo na pessoa do Mário César de Grazia, que é um grande profissional e está conosco aqui hoje.
Fini, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala muito no ambiente de mídia e de tecnologia, né? Que é interligado com inovação. Inovar não é necessariamente um sinônimo de tecnologia. Eu posso criar um novo processo e, consequentemente, isso é uma inovação. Mas quando nós trazemos isso para o ambiente de mídia, ele sempre foi muito atrelado ao desenvolvimento tecnológico. E quando nós falamos de avanço tecnológico, nós temos que ter em mente 3 atores desse ecossistema. Primeiro, a evolução tecnológica em si, que ela é agnóstica, e não nos cabe lutar contra ela, e sim nos apropriarmos e lidarmos da melhor forma possível. O segundo é o impacto que ela traz na sociedade, né? Tanto a sociedade de uma forma coletiva, mas também ao indivíduo, ao próprio usuário, ou ao consumidor. É o cuidado, por exemplo, que nós estamos tendo agora com a questão da inteligência artificial, né? E os pactos globais que nós assumimos em relação a essas novas tecnologias. E todo mundo diz assim, pô, quando nós criamos e desenvolvemos a inteligência artificial, isso é feito pelo homem, então o homem o controla. Mas esses pactos não são escritos, esses pactos não são conscientes. Quando nós desenvolvemos toda a digitalização do mundo, sistema computacional, em nenhum momento nós fizemos um pacto de abandono da escrita. E ela aconteceu. Hoje ninguém mais escreve. Nós aprendemos na escola, nossos filhos, quem tem filho pequeno sabe, aprende na escola, e depois você só usa a sua assinatura em alguns termos. Então, quer dizer, nós perdemos, sem necessidade de nenhum pacto, isso foi um processo evolutivo, a escrita, né, que é um ato de inteligência e de desenvolvimento da inteligência. Então, essas preocupações, elas são verdadeiras, e elas vêm ocorrido num ciclo cada vez menor de transformação digital. E o terceiro pilar, obviamente, é o impacto que essas novas tecnologias trazem no mercado atual. E é aí que a gente insere o contexto da radiodifusão. E eu acredito que quando nós falamos de economia digital, o que a radiodifusão tem que olhar nesse universo de transformação é qual é o espaço da radiodifusão nesta economia digital junto à sociedade. E, para mim, está me parecendo cada vez mais um consenso. A INEAB tem falado muito nisso, e eu acredito muito, que é o olhar voltado para o brasileiro e para as comunidades. Então, nós temos visto iniciativas, quando nós falamos de desenvolvimento tecnológico, né, e nós vamos para todas as plataformas, e dentro desses ciclos cada vez mais curtos de desenvolvimento, nós temos que ter capacidade de investimento de um lado, termos segurança na tomada de decisão que nós vamos realizar. Por exemplo, quando nós decidimos migrar o AM para o FM, nós tivemos em mente o quê? Chegarmos à população brasileira com mais qualidade no áudio, utilizando as novas plataformas, o celular, o rádio nos carros, desenvolvimento da faixa estendida e, consequentemente, o acordo com a indústria. Nada mais é do que uma aproximação ao nosso mercado, ao nosso público, sobretudo do rádio, que é muito local. A televisão é a mesma coisa, nós tomamos decisões muito acertadas no que diz respeito ao avanço da televisão digital. Prova disso é a quantidade de canais que nós tivemos aí ao longo dos anos de 2016 para 2024, que nós saltamos aí para mais de 20 mil canais, né, no plano, e, consequentemente, agora damos mais um salto, né, que, para mim, novamente, é acertado, da TV 3.0, quando nós combinamos a TV massiva, né, voltada para o público brasileiro, mas também considerando o movimento que a internet trouxe, que é muito salutar, da entrega personalizada ao indivíduo, né, o que consegue nos aproximar novamente das camadas A, B e C da população brasileira. E dentro desse universo nós começamos a ter soluções inovadoras. O SBT, com o Mais SBT, já está criando uma nova modalidade de streaming, né, no segundo semestre, mais focada, novamente, a semelhança da TV aberta, no público anunciante, né, fazendo modelos de parceria muito focado no público brasileiro, né, que é a alma do SBT, o Globoplay, com uma aposta similar e combinando com a assinatura. Então, quer dizer, nós temos visto algumas tomadas de decisão no que diz respeito à evolução tecnológica, muito interessantes da nossa indústria, e que cabe, obviamente, à associação apoiar e desenvolvê-la. Por outro lado, né, quando nós saímos do ambiente negocial propriamente dito e de regulação, há coisas que nós devemos, por estarmos há mais tempo regulados e sermos o serviço, né,
de concessão e permissão nesse universo de radiodifusão propriamente dito, buscarmos uma desregulamentação. Mas, por outro lado, tem coisas que nós não podemos desregulamentar. E daí cabe, sim, um exame, né, em relação às novas mídias que entram naquele eles chamam daquele oceano azul, né, pouco poluído. Nós não podemos desregulamentar a responsabilidade, né? Nós temos que alcançar alguns critérios de responsabilidade dessas plataformas. Nós não podemos concorrer com as plataformas no universo desinformacional. A desinformação hoje na internet tem mais alcance do que a informação, justamente porque a desinformação foi industrializada. Ela se tornou um subproduto global e que tem por justamente a finalidade criar uma desacreditação do trabalho da imprensa, como uma nova fonte de conteúdo. Nós não podemos concorrer no pilar da desinformação. Então, a própria imprensa toma um novo rumo, não só de informar, como de certificar a informação e buscar o seu espaço de voz no ambiente da internet, né? Mas nós não podemos concorrer num cenário do qual não é próprio, não é salutar para o Estado democrático de direito, para a nossa democracia e para tudo que nós temos vivenciado. Então, numa síntese conclusiva, assim, Fini, eu considero que a transformação tecnológica ela é visceral nos dias de hoje. Eu acho que o nosso setor tem buscado se colocar dentro daquilo que é a sua alma, que é o mercado brasileiro, a população brasileira e a comunidade local, que é onde essas plataformas não alcançam, né? E isso ocorre aqui, ocorre nos Estados Unidos, tem ocorrido na Europa, na série de eventos que nós realizamos, e buscado, por isto, estar em todas as plataformas e concorrido naquilo que nos compete, que é levar informação, cultura e entretenimento, e naquilo que não nos compete, que é desinformar, buscar auxiliar a população a certificar a isso e permitir uma evolução e uma internet mais saudável para todos. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Gerson, por favor. Inicialmente, eu queria dizer que a SET é a entidade que Astral, a IBC, sempre são e serão bem-vindas. Tá? Então, por favor, que estejam sempre presentes na SET. E, por favor, sua opinião sobre essa mistura de assuntos. Bom dia a todos. Fini, a Astral, às vezes as pessoas não têm pleno conhecimento do que é que significa a sigla, né? A Astral é a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Com o advento dos canais legislativos, a partir da TV Câmara, a partir da TV Senado, foi se propagando pelo país, criando um novo nicho de mercado, que são os canais de comunicação das casas legislativas. Importante, né? Nada mais fundamental na construção e na manutenção da democracia do que o poder legislativo. E da informação oficial, né? Isso, é o poder mais próximo do povo. Eu sou jornalista de formação, vou fazer 40 anos de profissão, agora em agosto, lá pela 7, mais ou menos, no período da 7. E com muito orgulho, comecei muito cedo, com muito orgulho, e hoje estou presidindo a Astral, nosso companheiro aqui, nosso colega Carlos Neiva, que é o nosso vice-presidente de rede de tecnologia. Eu queria deixar bem claro o seguinte, concordando aqui com os que me antecederam, a TV 3.0, por exemplo, é um salto tecnológico, digamos, visceral mesmo. É um mergulho grande. Por quê? Porque a gente ainda tem, um país de dimensões continentais, com realidades tão diferentes, a gente ainda está vivendo em algumas regiões do país desafios que já estão superados por aqui. Em grandes centros como São Paulo, como Rio, eu venho do Nordeste, eu sou do Nordeste, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Quem não conhece, quer conhecer. Quem conhece, quer voltar, né? Eu moro onde muita gente gostaria de passar férias e de passear. E lá eu tenho o seguinte, eu tô na Astral desde 2015, quando eu passei a fazer parte da gestão da TV Assembleia do Rio Grande do Norte, da qual eu sou chefe de divisão da Rádio e TV. Em 2017, passei a participar da diretoria da Astral. Durante 3 mandatos fui diretor financeiro e agora me tornaram, meus colegas, como Neiva,
com a ajuda de Neiva, me tornaram presidente. Foram me escolher, como diz o Papa Francisco, foram me buscar lá do fim do mundo para presidir a Astral. Uma coisa que eu aceito com muita, uma missão que eu aceito com muita honra e com muita alegria. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês do desafio do que é a TV 3.0 e do que é que a Astral está pretendendo fazer, querendo fazer juntos com a Abratel, com a Bert, com a Anatel, enfim, com todos os parceiros que militam e que podem ajudar e ajudam e contribuem para o fortalecimento da comunicação, principalmente da minha área, que é a comunicação pública. A TV Assembleia do Rio Norte tem 20 anos, completou em dezembro do ano passado, este ano completa 21 anos. Mas ainda tem gente que aborda a nossa equipe na periferia de Natal, aí pergunta, vocês são de qual igreja, de qual assembleia? A de Deus, a presbiteriana, alguma coisa desse tipo. Ou seja, a gente ainda tem, a gente está com o pé no futuro, olhando para o futuro e ainda enfrentando dilemas, né? Nós, ao mesmo tempo em que ainda não somos, uma TV legislativa ainda não é conhecida totalmente do público, ao mesmo tempo, ela já é campeã, por exemplo, como a minha, vencedora de inúmeros prêmios de reportagem, de documentários excelentes. A TV da Paraíba, por exemplo, a TV da Assembleia da Paraíba, ganhou prêmios aí, a TV Câmara de João Pessoa, ganhou prêmios internacionais de produção. Ou seja, e tem inúmeros casos, a TV Alba, a TV da Bahia, e baiano, como é bom de marketing, já botou logo o nome Alba, né? A Assembleia da Bahia, né? A gente vive querendo copiar os baianos, porque os baianos são bons de marketing, né? São bons. E de festa também, né? E de festa. Vamos lá. Então, assim, a Astral, através da participação de companheiros, por intermédio da participação de companheiros como Carlos Neiva, nos diversos fóruns que a gente tem procurado participar, a Astral está querendo contribuir para que essas mudanças, esse saldo tecnológico, seja cada vez mais fortalecido por uma coisa: garanta maior interatividade, permita as TVs públicas ter mais visibilidade na tela, e na questão da segunda tela, na questão dos aplicativos. Para isso, nós conseguimos aprovar, né? Apoiamos uma ideia que foi aprovada no GIRE, de estar aguardando a decisão final do Conselho Diretor da Anatel, né? O Carana já disse que vai aprovar. Então, ou seja, nós queremos que esse salto tecnológico seja feito com qualidade. Nós defendemos, e aí é uma opinião particularmente minha, vou tirar o nós, eu defendo que acho que a regulação ela tem que ser na medida. Ela não pode ser abusiva demais, a ponto de castrar as iniciativas de mercado, mas também não pode abrir geral, porque o que aconteceu com a internet estava na cara que iria acontecer lá para trás, que virou terra de ninguém, né? Campo da desinformação. Hoje a nossa grande luta, hoje as TVs legislativas, por exemplo, se dedicam parte de sua programação, às vezes, a desmentir inverdades. Às vezes a tentar, não é nem desmentir, a tentar esclarecer a população, conscientizar a população da necessidade de você conferir informações antes de divulgá-las, antes de disseminá-las. Ninguém tem o direito de dizer, não, estou só repassando. Era isso que acontecia, aliás, acontece até hoje. Muita gente, uma vez eu briguei com minha irmã mais velha, porque recebi informação, ela manda logo para um jornalista, ela é professora e para um jornalista. Aí manda a informação para mim, uma informação falsa. Eu disse, Vera, isso é falso. Não, mas eu estou só repassando. Eu digo, mas isso é calúnia do mesmo jeito, Vera. Aí, o resultado, passei uns 6 meses sem ela falar comigo. Eu levei um gancho, fiquei sem poder falar com ela, porque ela ficou magoada comigo, dizendo que eu estava querendo ser demais, ser jornalista e tudo mais. Assim, mas é coisa de irmã mais velha. Então, assim, a gente vive com esses dilemas todos que a gente está enfrentando e, ao mesmo tempo, pensando numa TV que seja cada vez mais inclusiva, mais plural, mais interativa e que garanta, por exemplo, o acesso, permita o acesso de populações que hoje ainda estão vivendo como se vivesse há 30 anos. A gente encontra na realidade da região onde eu moro, cidades que já estão com o pé no futuro e, ao mesmo tempo, próximo dali, a 50, 100 quilômetros, realidades totalmente distintas. Então, o nosso grande desafio da Astral é tentar, junto com a rede legislativa,
que hoje congrega 74, não é isso? 74 emissoras? Ou já aumentou? Neiva todo dia bota uma emissora para dentro, talvez aumente mais. A Astral tem quase 40 e está crescendo e vai crescer mais. E a gente quer, junto com a Abratel, junto com a Abert, junto com a Anatel e todo a EBC, a BTU, a ABC Pública, enfim, com todas as entidades, somar forças e somar esforços para que a gente possa ter uma TV mais com a cara da nossa gente e sim, combater também, servir de contraponto para o terreno fértil da desinformação que tomou conta desse país e das plataformas digitais. Então, essa é a nossa contribuição. Perfeito, perfeito, Gerson. Muito obrigado. Queria ouvir um pouquinho agora... Eu estou vendo lugar de caramba. Não. É essa mesmo. Eu não quero brigar com o caramba. Queremos ouvir agora o Caran e o Elis. Caran é meu amigo. E Gerson, eu tenho... Porque em casa o pessoal fala que eu sou positivista, né? Mas eu vejo muita crítica, né, para a inteligência artificial, né? E eu, como positivista, eu rezo para que desenvolvam, né, critérios baseados em inteligência artificial para que eu só receba as ligações que eu queira receber. Esse é um grande desafio. Por exemplo, né? Então, eu acho que o uso reverso das coisas funciona bem também, né? Então, e é possível isso. As ferramentas servem para empurrar conteúdo, mas servem também para filtrar conteúdo. Mas eu queria ouvir um pouquinho os colegas aí que são, na verdade, os reguladores, os definidores dos processos, né, sob a ótica legal, né? Como vocês veem essa miríade de oferta de tecnologia, né? E Caran, especialmente a agência, né? Qual que é o momento, né? Qual que é o momento certo? Porque não adianta, conversamos nisso já, né? Você não pode regular o futuro, né? Coibir o futuro, né? Isso não existe isso, né? Então, e fico imaginando também, né, Wilson? A gente não pode lotear, fazer uma reserva de espectro, né? Não existe isso. Então, como lidar com isso, né? Futuro, qual é o momento certo de atuar? Queria ouvir vocês dois aí, por favor. Então, começar aqui, secretário Wilson. Obrigado, Fini, presidente. Gerson, presidente da Astral, colega Cristiano, Samir, todos aqui presentes. O primeiro evento de outro, né, a pessoa está comentando, é vocês que fazem o evento acontecer. Eu fui ali cerimonialista, vocês que apresentaram, debateram. E o papel da agência é ouvir, para ter uns inputs para tomar as decisões. Aqui listei aqui vários pontos para discutirmos e poder avaliar o papel da agência nos últimos anos, essa evolução tecnológica. Brincar um pouco com o Jéssica. Eu acompanhava na sucursal aqui do Diário Associado do Estado de Minas. Meu pai é jornalista, para mandar uma foto aqui, tirava de um congresso ali para Belo Horizonte, colocava a foto no rolo, revelava, mandava no rolo, demorava 30 minutos para mandar uma foto para Belo Horizonte para sair no Estado de Minas no dia seguinte, né? E se falhasse... Tinha radiofoto lá, né? Eu perdi, ficava sem foto lá, usava a antiga lá na... E como que avançou, né? Então, a gente avançou muito rápido, a gente está falando de tecnologia 5G, a gente está falando de Direct to Device, comunicação satélite móvel, a gente está falando agora da TV 3.0, a gente está falando do Wi-Fi 7, Wi-Fi 8, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a Anatel tem que identificar falhas de mercado, oportunidade, garantir o espectro. Qualquer serviço que comentado aqui precisa de espectro, desde o Bluetooth, ao rádio, a babá eletrônica, o telefone sem fio. Então, nessa discussão de avanço tecnológico muito rápido, acaba a gente, tendo medo de enfrentar a competição do outro. Então, a gente está vendo aí já o Direct to Device. Então, o Direct to Device se tornou uma ameaça para as operadoras móveis. Não, vai vir um Direct to Device, mas ele não tem a regulação colocada no país para impostos, obrigações digitalícias, Fistel, FUST, Funtel, e tantas outras. Então, eles vão poder entrar e tomar o mercado. Então, tem que já observar. A gente vai fazer uma regulação ex ante, ex post. O que a gente vai fazer para garantir o espectro da competição e todos os serviços avançarem? Então, ontem quando a gente fez o evento e colocamos todos esses diversos agentes juntos, é para tentar convergir as tecnologias. As plataformas estão cada vez mais convergentes, os data centers
vão ser plataformas comuns de acesso digitais, seja para radiodifusão, para o satélite, para o móvel, para o Wi-Fi, conteúdos. E tem que identificar, então, se existe algo a fazer ex ante ou ex post, aí que eu digo em relação à radiodifusão, que eu tenho acompanhado nos últimos anos, temos uma falha. Uma falha, uma vez que eu tenho aí agentes de mercado de streaming que não são, de certa forma, irregulados, não tem que pagar Condecim, não tem que pagar ICMS, não tem que pagar ISS, não tem que pagar outorga, não tem que avisar quando ficou fora de ar, quando tem uma catástrofe no Rio Grande do Sul, avisar para não ser sancionado. Então, existe, de certa forma, uma falha no que se respeita à competição, que seja de mídia, de publicidade, da radiodifusão, com essas plataformas, a gente tem que atuar. Eu acho que o governo tem que atuar, porque senão a gente fada a matar um agente de mercado, que a radiodifusão morre. Então, assim, a gente tem que garantir os canais, a gente garante os canais, evolução, que seja... e vocês são muito econômicos nos canais, porque o canal de TV continua de 6 MHz, né? Eu falei, cara, vai vir a TV 3.0, eles vão pedir um canal de 30 MHz, cara, porque aonde eu vou colocar cada canal de 30 MHz? Não, porque o móvel evoluiu de 30 kHz para 400 MHz. O 6G, a gente está falando de canais de 400 MHz. E vocês continuam com 6 MHz. Aí, qual a taxa? Quantos megabits por segundo? Não, eficiência espectral de 6, né? Questionou se era 3, seria 18 megabits, 10 megabits. Não, já está 36 megabits por segundo, que eu acho uma eficiência espectral adequada, mas vocês continuam com canais de 6. O pessoal do satelital está aqui, está convergindo, né? O setor satelital é parceiro, tem o TVRO, outros modelos de negócio que vão vir, continuam com os canais, seja terrestre ou com os transponders. Como você disse, tem o satélite de baixa órbita agora, que está chegando aí, né? Que também disputa. Então, a gente tem que avaliar. Então, aqui relatei, existe um problema com distribuição de conteúdo, remuneração de agentes que não, de certa forma, oferece inovação, oferece produtos, mas totalmente sem oneração, de certa forma, cria um desequilíbrio. Então, a gente tem que tentar equilibrar para tornar todos os agentes factíveis para o mercado brasileiro, promover a economia. E aqui a radiodifusão, a gente sempre repete que é conteúdo nacional, produção local, emprego, geração de emprego. Porque e além da rede física, né? Você tem que ter torre, alugar torre, tem riscos, e o outro é uma plataforma de conteúdo, até mesmo, às vezes, fora do país. E o mesmo acontece na camada de legs que a Anatel atua. Então, vamos falar desde o dispositivo. Vou falar agora, que a gente tem que pensar. Quando a gente pensa em espectro, em tecnologia, eu tenho que pensar, eu vou ter um produto para o consumidor ter, eu vou conseguir certificar, eu vou ter em escala, senão não vinga. Não adianta eu pensar aqui que vou ter um produto para vender só no país, sem pensar na economia global, escala, se vai ser possível fabricar ou não. Então, quando se fala em vou ter a TV 3.0 em 300 MHz, e a radiodifusão nos solicitou, a gente está perguntando, eu vou conseguir produzir? A gente está perguntando para a indústria já, vocês também, a gente também está perguntando. Em escala, eu vou conseguir certificar, homologar, como é que está isso? Então, o mesmo que a gente está discutindo aqui em relação a conteúdo, remuneração, vou abrir um parênteses, a gente está discutindo agora com celulares que são vendidos em plataformas, aparelhos que vêm não homologados, certificados 500. Então, dominam 30% do mercado, não pagam imposto, vêm de fora, a gente não tem garantia de qualidade daquele produto, de risco à vida, de segurança, de garantia do consumidor reivindicar seus direitos, fazer a troca, fazer reparo. Então, a gente tem que falar, cara, não pode mais vender produto que não é certificado homologado no país. Então, os conceitos se espalham em todas as plataformas. Então, assim, desde o equipamento celular a todos os produtos. Agora, a gente está falando de tecnologia 5G, então, um modelo que a gente adotou da mesma forma, a gente pensa na radiodifusão, de ser um espectro, na medida possível, disponibilizado, que não seja oneroso para quem quer investir a tecnologia. Então, assim, o 5G foi isso, porque a gente fez um modelo não arrecadatório e, assim, com compromissos para reinvestimento, para beneficiar o consumidor. E quando a gente vê agora essa discussão recente sobre conteúdo, plataforma, radiodifusão, a gente fez tomada de subsídio, está fazendo tomada de subsídio, justamente para ver, tem falha de mercado? A gente tem que atuar? O que a Anatel pode fazer, ou o Ministério pode fazer? Qual que é a diferença da mídia tradicional e mídias digitais? Existe lacuna, diferença de investimentos?
como é que está o relacionamento entre os atores, como é que está o uso de conteúdo de tráfego das redes, e os remédios que têm que ser aplicados. Então, a gente está atuando, a gente olha isso para ver se toma decisões antes, ou ex-antes, ou posterior, para ajustar as falhas, e, de forma geral, em tudo, né? A gente olha radiação restrita, o Wi-Fi, o 5G, Direct to Device, e todas o que envolve telecomunicações do país. Perfeito. E, assim, de antemão, dizer que tem sido feito um excelente trabalho. É que a perspectiva é que esse trabalho aumente, né? Seja cada vez mais complexo, né? Mas, e assim foi feito com o TV Box também, né? Só fazer a brecha aqui, né? O conselheiro Moisés está aqui, que começou a digitalização de TV, atuou nesse combate a conteúdo, no combate à pirataria, e a gente... Sempre tem um desafio. Como eu brinco, cara, os problemas fáceis acabaram todos. Só sobraram os difíceis. Wilson, por favor, sua visão sobre essa chuva de tecnologia e influência entre mercados. É bom que garante trabalho para a gente. Antes de mais nada, agradecer, Fini, pelo convite, para a gente falar mais uma vez aqui sobre todos esses temas que envolvem a radiodifusão, tecnologia, as competições nesse ambiente do audiovisual que vem ocorrendo. Agradecer também aqui e saudar os meus colegas painelistas. Você comentou aqui mais cedo que o ideal é que esse bate-papo aqui fosse num outro horário, talvez num happy hour, né, num horário mais adequado aqui para uma coisa mais tranquila, mas é melhor do que da NAB, né, que 7h30 da manhã ali, aquele lá é bem complicado de acompanhar. Nem como presidente eu consegui mudar o nome, eu queria pôr 9h30, mas não... Rapaz, pois é. Mas a gente está lá sempre presente. Bem, entrando já aqui nos temas que a gente está discutindo, o Caran já fez uma introdução aqui bem importante, mas é importante também a gente entender assim, o trabalho do regulador, né? Assim, a tecnologia ela vai estar sempre à frente, né? A tecnologia ela vai estar sempre trazendo novos desafios para a regulação. E é natural que isso aconteça, né? O trabalho do regulador ele é um trabalho para você corrigir falhas de mercado, né? O cara acabou de comentar isso. A gente tem que usar as nossas ferramentas de pesos e contrapesos para poder justamente criar um ambiente onde todos consigam competir de forma isonômica, né? E evitar assim que você tenha que aqueles que têm poder de mercado significativo acabem desvirtuando o mercado e desequilibrando esse mercado. Então, primeiro, isso é natural, né? A gente isso vem acontecendo ao longo do tempo e, obviamente, com a curva de crescimento e desenvolvimento da tecnologia, ela é exponencial, esse desafio está sempre aumentando, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes da gente comentar. A gente tem visto especificamente nesse mercado de audiovisual esse crescimento de novas plataformas, né? Foi falado aqui do FAST, o próprio TVRO foi uma coisa que a gente teve que enfrentar recentemente, né? Porque com o advento até da própria política pública que foi criada pelo Ministério das Comunicações, né? e executada pela Anatel, a gente está vendo um crescimento muito grande, né? do acesso à informação, acesso a conteúdo por essa nova tecnologia. Não é uma nova tecnologia, na verdade a tecnologia é bem antiga, né? Mas agora com a digitalização desse serviço e com a promoção da distribuição de kits, etc., a gente tem visto um crescimento muito grande da procura para subcanais na TVRO. E o FAST também é uma nova tecnologia que surgiu, né, desenvolvida principalmente por fabricantes de televisores, né, e que tem se mostrado em um novo competidor nesse mercado. Eu costumo dizer que assim, é quase como um poder concedente paralelo ali, né? A gente sabe que o poder concedente do serviço de radiodifusão é o Estado, mas ali os serviços que estão sendo prestados nos canais FAST, eles se equiparam, né, em termos de conteúdo, em termos de formato mesmo, né, a radiodifusão, só que com a diferença que eles não são outorgados, né, e não seguem todas as regulamentações que hoje a radiodifusão possui.
E, basicamente, a única diferença entre os dois serviços é a forma de transmissão, né? Um está vindo pelo ar, né? Ali na ponta ele é idêntico. Na ponta ele é idêntico. O outro vai pelo streaming, mas, inclusive, para quem está assistindo os canais da televisão ali, é quase como seamless, né? Assim, você vai passando ali o canal, de repente você pula do canal 30 para o canal 1000. Sem julgar valores, ele é uma ferramenta positiva. A questão é equilibrar a regra do jogo, né? É equilibrar o mercado, exatamente. Então, esses são os desafios que a gente tem. E ele não começa no executivo, ele começa lá no legislativo. Né? O Samir fez excelentes comentários aqui em relação às novidades, né, e a atuação que tem sido feita pelo setor Aberte, Abratel, Astral, né, para promover novidades em relação à legislação da radiodifusão, né, que data de 62, super modificada ao longo dos anos, com decreto que é de 63. Então, esse trabalho que começa no Legislativo passa pela administração pública direta e depois pela administração pública indireta pela Anatel. É um trabalho em várias mãos. Infelizmente, a gente não necessariamente consegue imprimir o ritmo que a gente gostaria, né, para que essas mudanças elas aconteçam, mas o que a gente vê é que isso é um desafio mundial, não é uma coisa só que o Brasil tem enfrentado. Estivemos na NAB agora, conversamos com o Kurtz, que é o presidente da NAB, né, que é como se fosse uma Aberte, Abratel e Astral ali, americana. E ele estava comentando sobre os mesmos desafios que eles estão passando lá nos Estados Unidos, com canais flash, com a necessidade de você fazer novas legislações. Não tem nem se iniciou ainda essa discussão no Congresso americano. Eles ainda estão tentando ver se começam a formatar alguma coisa ali para levar para o Congresso americano, para trazer ali justamente esse nivelamento, né, nas regras do jogo, né? Então, assim, isso é interessante porque mostra que o Brasil ele não está atrás, né? A gente está... Estamos com os mesmos problemas. Os mesmos problemas e talvez, assim, eu enxergo, principalmente na parte da radiodifusão, que o Brasil ele é sempre vanguardista, né? Até pela pujança do setor aqui, a gente tem, como o Fini mostrou, o consumo de audiovisual no Brasil, assim, mais de 60% ele acontece ainda, eu acho que foi 64%, né? Isso, 64%. E crescente, né? E crescente. É uma coisa maluca, né? Porque com essa competição toda, né, a audiência aumenta. Verdade, a receita, curva pequena de decréscimo, né? Mas a audiência sobe, né? As pessoas assistem, mas consomem mais, né? E isso demonstra, né, a força da TV aberta no Brasil ainda. Quando a gente compara Estados Unidos, por exemplo, a penetração é 25%. É muito diferente, assim, né? E então a gente vai estar sempre sendo vanguardista nessas discussões. E aí o que eu posso dizer, assim, é que o Ministério das Comunicações ele está atento a todas essas mudanças que são impostas pelas novas tecnologias. A gente tem aí, né, trabalhado em mudanças normativas no âmbito do Ministério das Comunicações, né, para tentar retirar regras à medida do possível, porque isso é importante também, né? Hoje o setor de radiodifusão ele é super regulamentado, na minha opinião. Obviamente que a gente não pode ser super desregulamentado como das plataformas digitais, mas também não pode ser o que hoje é o setor de radiodifusão super regulamentado. Então, a gente tem tentado trazer novidades em termos de portarias do Ministério das Comunicações, implementamos a fiscalização regulatória, né, que tenta buscar que o setor ele não se autorregule, não necessariamente, mas que ele busque sempre a regularização de suas condutas, né, e não aquela lógica punitiva que é clássica, né, e que vem sendo utilizada ao longo dos anos. E eu acho que assim, tudo isso culminou na nossa proposta de decreto de desregulamentação, né, de desburocratização, na verdade, que foi encaminhado para a Presidência da República, ainda está em discussão lá, né, tem vários pontos que a gente precisa acertar lá com a Casa Civil, mas que a gente vê um bom caminho para que isso aconteça. Ali a gente tem mudanças importantes, né, como redução dos prazos para transferências, que eu acho que hoje, por mim, eu até retiraria esse prazo. Não sei se o que o Cristiano pensa, mas eu, por mim, até retiraria esse prazo, porque, para mim, esse prazo hoje ele só serve para estimular contratos de gaveta, coisas nesse sentido.
a gente tem que dar celeridade para o setor, né? A gente está discutindo aqui e assinando contratos hoje que datam da década do início dos anos 2000, às vezes até 97, 98. Então, imagina, já se passaram aí 24, 25, 26 anos desde das licitações e agora a gente está assinando os contratos. O mundo mudou, né, nesse meio tempo, né? Então não dá a gente passar tem que esse tempo todo esperando. a gente tem que permitir também que o mercado ele se auto ajuste nesse sentido. Mudanças em relação a limites de quantidade de outorgas, por exemplo, de FM em determinadas localidades, é uma outra proposta que a gente fez, que eu já posso adiantar aqui. Assim, hoje a gente tem a possibilidade de quem está fazendo migrações, né, a gente tem migração AM, migração OC, OT, né, e eventualmente alguém que já tinha ali uma FM, o cara pode ter até, né, a instituição pode ter até 4 outorgas de FM, né, 3 de migração e uma original. Então a gente tem que permitir que quem não tinha essas outras outorgas também possa, né, ter esse mesmo limite, essa mesma quantidade. Então essa é outra proposta que a gente fez para essa mudança no decreto da desburocratização, entre outras, né, diminuição de quantidade de certidões que tem que ser apresentadas, né, a gente dá realmente um pouco de fôlego para o setor, né? Se a gente hoje, no Ministério das Comunicações, a gente tem mais de 90% dos nossos processos com exigência, isso me indica que tem alguma coisa errada dentro dos processos, né? Não é necessariamente só o setor que não está sabendo apresentar a sua documentação, etc. Eu acho que também, do lado de cá, a mão está um pouco pesada. Então, é nesse sentido que a gente tem tentado trabalhar. A gente está buscando também fazer uma contratação de consultores da Unesco, via Unesco, né? Para trabalhar em juntar todas essas diversas alterações que já tem acontecendo, né, na legislação brasileira, e também propor algumas novidades, né? Então, a nossa ideia é que a gente consiga muito em breve fazer uma proposta de mudança legislativa para trazer uma coisa, a legislação que hoje é datada de 62, trazer para uma coisa mais moderna, né, uma coisa 24, 24, 25, não sei, né, quando é que a gente vai conseguir implementar isso, mas espero que no futuro breve. E aí, só para finalizar, a gente fala agora daquela que provavelmente deve ser o game changer do setor de radiodifusão, que é a TV 3.0. Né? Eu ia comentar, para mim, opinião pessoal, se me permite, né? Claro. É um passo na direção do equilíbrio a TV 3.0. É isso. Não tenho a menor dúvida disso. Porque assim, a gente não pode falar assim, a gente tem um outro setor que surgiu com novas tecnologias, etc., que está competindo com a gente aqui, mas você também, no outro lado, o radiodifusor tem que fazer o papel dele, né? Ele tem que evoluir também, né, no seu modelo. Porque a população ela está vendo a inovação chegando e se o setor de radiodifusão continuar com aquele mesmo modelo de TV aberta, canal, né, TV linear, só da forma como a gente conhece hoje, os números vão acabar caindo, né? Não tem jeito. Então, eu enxergo que a TV 3.0 vai ser realmente esse game changer, que vocês vão conseguir mudar a forma de consumir conteúdo de TV aberta. A gente tem trabalhado de forma incessante lá no Ministério das Comunicações, com o apoio, obviamente, do setor, com o apoio da Anatel, para a gente ter essa nova tecnologia já padronizada agora até o final de 2024, para a gente começar a pensar em implementação da tecnologia, né, porque o trabalho não se encerra agora em 2024, esse é só, na verdade, o início do trabalho. Aí a gente vai começar a pensar em linhas de crédito, a gente vai começar a pensar em mudanças da regulamentação que serão necessárias para essa nova tecnologia, né, a tecnologia que permite segmentação geográfica, que permite distribuição de outros tipos de conteúdo, né, que não só audiovisual. A gente viu lá na NAB, por exemplo, o tal do data caching, né, que você distribui conteúdo de forma massiva utilizando a radiodifusão. Então, é muito claro para mim que o trabalho está apenas começando, né, no que tange a TV 3.0. E eu acho que é um pouco disso, né? Assim, eu acho que o que eu queria comentar era isso e falar que o Ministério das Comunicações, como a Anatel, tenho certeza, a gente está aqui de ouvidos abertos aqui para escutar os anseios do setor e ajudar naquilo que a gente conseguir. Perfeito, muito obrigado. O Caran quer a palavra, Caran. Depois eu queria fazer um desafio para todos, né? E aí vocês vão pensando, né?
Isso aí é uma assimetria, cara. Então. Assimetria. Mas olha só. Falar de assimetria. Para ir pensando, cara, depois você faz a tua colocação, aí os colegas vão pensando, né? Uma palavra, 1 minuto, temos que tomar decisões, certo? Não tem jeito. Tanto espectro, quanto regulação, quanto futuro e tal. Quem deve ser o fiel do decisor? Né? A população? O Brasil? Devemos proteger o mercado nacional ou não, né? O mundo. Então, assim, uma resposta de uma palavra, né? Quem deve ser o nosso horizonte de decisão? Mas depois da É só complementar, o doutor Gerson perguntou dos projetos, né? Então, nós aprovamos aí alguns projetos, acho que, vamos lembrar do passado, conseguimos aí alavancar Astral, EBC, junto com a Comercial para esses 1.600 municípios que não tinham, né, TV digital. Agora a gente está com um projeto com o saldo remanescente para manutenção do que foi feito. Então, a gente conseguiu, o parecer da PFE chegou ontem, a gente está agora vendo para submeter ao Conselho Diretor, então a gente deve submeter ao Conselho Diretor na semana que vem, e os outros projetos a gente ainda não voltaram da Procuradoria. Então, vai chegar, a gente vai fazer acontecer, e já respondendo aí ao projeto que abarca todos aqui da Radiodifusão, também o secretário no Brasil Digital, né? Bom, em relação à simetria, então a Anatel tem que tomar ações para a simetria quando é necessário, e assim foi com a banda larga. Hoje nós temos 15 mil provedores de banda larga, o Brasil é referência em fibra, é o país mais fibrado do mundo, com acesso e velocidades adequadas, e se a gente tem que tomar medidas simétricas para garantir um mercado de competitividade e um mercado nacional, temos que tomar, sim, medidas assimétricas. E assim a gente tem que avaliar o acesso ao espectro aí. Se for necessário tomar medidas assimétricas para garantir a competitividade e acesso a todos igual, a gente tem que tomar medidas. Então, a gente é vanguarda, tá? O secretário comentou que a gente é vanguarda na radiodifusão, a gente é vanguarda no 5G, que o Fini comentou, a gente é vanguarda. A gente é vanguarda no Direct Device, a gente foi um dos primeiros que provocou. Então, a gente está, sim. Vanguarda no switch-off também. A gente está no estado da arte de tudo no que diz respeito à tecnologia. A gente não está para trás. A gente é o 8º PIB, é o 5º maior telecom e é o 5º no que diz respeito à tecnologia, e radiodifusão talvez aí o maior. Perfeito. A gente está super espremido no tempo, super enxuto, mas eu queria pelo menos ouvir uma palavra, que é uma coisa que eu sempre... Já me colocaram essa questão, eu já tive a oportunidade de colocar. Quem que deve ser protegido? A população? O Brasil? Ou não tem que ter proteção a nada quando você tem uma situação de desequilíbrio? Quem é o fiel da decisão? Né? Essa pergunta parece simples, mas não é. Porque já me deram uma justificativa enorme de uma certa iniciativa, mas ela só era boa para o cara do país que estava vendendo. Ela não era boa para o Brasil naquele momento. Então, eu queria ouvir rapidamente uma palavra, que nós temos só 3 minutos. Você começa, Gerson. Quem você acha que deve ser o alvo desse processo decisório? Mas longe de ser chamado de nacionalista, eu não gosto dessa história de nacionalista, desde que eu comecei a estudar história, eu descobri algumas coisas que não me agradam, mas assim, é apenas uma observação. Eu acho que a gente tem que se proteger. A gente tem que se proteger. Está vivendo num mundo que vai cada vez mais tecnológico, cada vez... A pessoa. A pessoa, o cidadão. Isso. Não, eu acho que a gente tem que se proteger. Proteger a pessoa, claro, e proteger o mercado nacional. Eu acho que tem que proteger. Eu acho que tem que criar. Temos, como o Caran colocou aqui, como o Luiz colocou, e os demais companheiros aqui, a gente tem gente já amadurecida nas instituições, né? Tem o poder público atuando com responsabilidade, e a gente sabe que a velocidade da tecnologia, a tecnologia virá com uma velocidade imensa. É como o Luiz colocou aqui, se a gente não escutar a população, a gente vai ficar falando sozinho, porque a população vai descobrir, todo dia surge uma novidade, né? Nas plataformas digitais, surge uma nova tecnologia. Se a radiodifusão não ouvir o seu cliente, a TV aberta principalmente, vai ficar falando sozinha. Perfeito. Se ela souber ouvir, ela vai avançar, talvez competir de igual para igual. Agora, eu acho que o poder público, sim, tem uma enorme responsabilidade e está cumprindo isso hoje, atualmente, eu vejo com alegria isso, e está avançando. A comunicação pública depende muito dessa qualidade, dessa regulação, dessa atuação, dessa vigilância, para que todos que atuem no mercado não pratiquem, muitos não praticam a antropofagia, né, de comer o mercado por dentro.
de acabar com o parceiro. Canibalismo, né? Com o canibalismo. Então, eu acho que sim, o mercado nacional deve ser preservado, deve se lutar para isso, que a população, que a gente preserve. Uma máxima do jornalismo que eu aprendi desde os bancos da faculdade e segui a vida inteira a gente deve saber o que é que a população quer, o leitor quer ler, mas também devemos oferecer o que a gente acha que ele pode querer ler, que ele pode querer descobrir. A internet ampliou os horizontes. Eu comecei no jornalismo impresso, na máquina de escrever. Isso é coisa pré-histórica, né? Então, assim, a tecnologia avançou enormemente, agora a gente precisa também se proteger. Perfeito. Cristiano? Sobraram 40 segundos para nós. Jornalista fala, né? Agora Você que é do setor, a minha esposa é jornalista. Você que é do setor, sabe? Fini, eu acho toda política pública voltada para a sociedade. Eu acho que o setor tem o foco, sim, na sociedade brasileira, né? Qual é o nosso espaço nessa economia digital. E complementando, acho muito interessante isso que o cara e o Wilson falaram, que pode ser resumido naquela máxima. O grande problema é que a tecnologia nunca espera o direito, né? Nós conversamos isso pelo telefone. Então, a grande dificuldade é que essas políticas públicas demoram para ser implementadas, né? Então, esse trabalho de micromanagement que é feito no que diz respeito a essa desburocracia do nosso setor, eliminação de custo de agência, ela é fundamental. Mas também nós temos desafios enormes e desafios globais, porque se a tecnologia é agnóstica, as empresas não são. E hoje a tecnologia está cada vez mais em empresas transnacionais. Então, esses problemas deixam de ser nacionais e passam a ser globais. E quando passam a ser globais, você vê entidades como a CDE, a Unesco, propondo soluções e as conversas entre entidades nacionais de como resolver esses problemas e medidas que são tomadas e que talvez não sejam as mais adequadas. Nós estamos com um problema concreto no que diz respeito à remuneração de conteúdo jornalístico pelas plataformas digitais. Porque nós jamais imaginávamos, como ocorreu no Canadá e na Austrália, que ao invés de serem realizados acordos de remuneração, as empresas, as plataformas de internet iam fazer um movimento de vou retirar o conteúdo jornalístico da internet. Surge um novo problema, que demanda uma nova solução. Então, quer dizer, teremos muito trabalho realmente aí, Wilson. Wilson, tua opinião, e assim, né, de uma certa forma, né, essa pergunta me incômoda, né, proteger baseado em quê, mas ela não pode coibir a inovação, né? Não, é claro. Bem, respondendo a tua primeira pergunta, assim, eu sou representante do Ministério das Comunicações, formulador da política pública, guardião da política pública e da sociedade, né? Então, sem sombra de dúvida, o nosso objetivo aqui é proteger a sociedade, né? E o que isso quer dizer, né? Assim, a gente não faz defesa de serviço A, de serviço B. A gente faz a defesa do objetivo final, que é chegar a uma informação de qualidade checada, né, para a população brasileira. E hoje o serviço que faz isso dentro de um escopo de regulação, né, bem definido é o serviço da radiodifusão, né? Então, quando a gente defende aqui a radiodifusão, a gente não está defendendo um setor específico, a gente está defendendo o objetivo, que é a informação clara, segura, transparente, checada para a população brasileira. Com olhos na sociedade, né? É isso. Caramba, por favor. Bom, rapidinho, convergimos. Assimetria. Foi como ontem falaram os remédios, né? Não falaram assim, não é remédio, é doping, é envenenamento, né? Mas se for necessário o envenenamento, o doping a gente tem que usar, né? Falaram isso ontem, eu achei. Bom, nós temos que garantir ao cidadão brasileiro o acesso à informação, à tecnologia. Ou a velocidade de qualidade, ou acesso a conteúdo, acesso à inovação. A gente quer que, e a indústria nacional, a radiodifusão brasileira, dá conta disso. Se ela não desse conta disso, aí não. Se o local não consegue o acesso a garantir aquele dispositivo, aquele conteúdo, eu tenho que abrir as portas para quem oferecer. Eu não posso restringir. Se a pessoa tem um direito àquela tecnologia, aquele conteúdo, tem condições de acessar ou pagar por aquilo, eu não posso restringir. E a gente preza que vocês aqui na Radiodifusão, as operadoras locais, possam prover. Se vocês não conseguirem prover, a gente quer dar capacidade para isso, a gente tem que permitir
que agentes externos atuem. Mas como os agentes locais, domésticos, estão dando conta, é favorecer que isso continue. Então, também a nossa indústria local tem que olhar isso para garantir que isso continue, para evitar que a gente tenha aí uma necessidade aí de permitir o acesso. A gente não pode restringir o direito do cidadão a ter acesso à tecnologia. De uma forma ou de outra, tem que chegar na sociedade, seja por um agente interno ou seja por um... Samir, você vai fechar o painel, olha... Quanta honra, hein, enfim. Bom, antes de mais nada, agradecê-lo mais uma vez, todos os colegas aqui. Eu acho que o painel foi excelente para a gente debater esse tema. Mas, na visão da Abratel, obviamente, quando a gente fala de imprensa, liberdade de imprensa, é indissociável da gente falar de democracia. Mas acho que a discussão que nós estamos tendo hoje, seja no âmbito da sociedade, seja no âmbito do Congresso Nacional, seja nos ambientes familiares, como o Gerson colocou, ele transcende a democracia. A gente está falando da nossa própria soberania. E os Estados Unidos, revendo agora recentemente o Marco Civil da Internet, eles estavam numa discussão que remete justamente à soberania. Eles estavam analisando a revisão do Marco Civil por conta de uma empresa chamada TikTok, que é uma empresa chinesa. Ou seja, o que eles fizeram? Eles fizeram uma ação de protecionismo. Assim como recentemente os Estados Unidos taxaram em 100% o carro chinês. Isso é protecionismo. Se os Estados Unidos não fizessem isso pelo país deles, quem ia fazer? O chinês? A União Europeia? Então, se o Brasil não tiver orgulho das nossas empresas, não tiver orgulho da nossa imprensa, não tiver orgulho de toda essa história que a gente criou, quem que vai ter? O americano que está aqui colocando essas empresas, vendendo publicidade falsa, cometendo crimes, causando mortes e mandando esse dinheiro para fora? Então, acho que esse tema é um tema de soberania. E para a gente ter um setor forte, eu acho que a gente tem que continuar com esse papel que a Radiodifusão vem fazendo, se evoluindo, se transformando, acompanhando essa transformação na sociedade, cativando os novos telespectadores a visualizar que a TV não é aquela coisa tradicional que se tem em mente, que as próprias plataformas venderam, né, as mídias tradicionais das plataformas digitais. Não, nós somos um serviço moderno, estamos competindo em pé de igualdade, mas tem que ter um reconhecimento que nós somos empresas brasileiras. E comunicação social ela é maior do que democracia, porque há países que não têm democracia, mas têm meio de comunicação. E quando a gente perde uma soberania, realmente eu acho que não resta nada numa nação. Então a gente está num momento crucial, e eu acho que tenho certeza que o Poder Público, o Congresso Nacional e principalmente o STF, por meio da discussão da inconstitucionalidade do artigo 19, vai tomar uma decisão refletindo a soberania brasileira. Perfeito, Samir, eu agradeço muito. Só queria fazer Cristiano, Samir, um remarque, né? A 7 é brasileira, tá? Continuamos vendo a NAB, ouvindo a NAB, ouvindo IBC, e fazer uma van premiere aí, depois a Luana me mata, né? Teremos, a partir dos próximos meses, anos, né? Eventos pós-NAB, pós-IBC, pela 7 aqui no Brasil, né? Porque eu acho que a visão brasileira do que acontece no exterior é o que interessa a nós, né? Não fechar os olhos para o que acontece, mas também considerar os fatores internos, né? Então, a gente está caminhando para esse sentido. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, eu sei a dificuldade de estar aqui, a agenda de todo mundo, os eventos paralelos, né? Canan, Wilson, Cristiano, Gerson, Samir, muito obrigado, tá? E vamos curtir o resto do dia, que tem coisa bacana aí. Muito obrigado. Vamos fazer a foto?